A casa própria, um assunto extremamente importante. Casa própria é o sonho de muita gente. Ter a sua casa para abrigar com dignidade a sua família. Mas olha, é preciso ter muito cuidado para essa compra não virar um pesadelo. Tem empresa do ramo imobiliário atuando com práticas lesivas ao consumidor, transferindo riscos e responsabilidades aos compradores, que assumem obrigações sem as garantias asseguradas em empreendimentos regulares. A repórter Carla Mesquita está agora com a promotora de justiça, a doutora Eusa Missano, para falar sobre esse assunto extremamente importante. Carla, boa tarde para você. O assunto é muito importante porque as pessoas muitas vezes depositam todas as economias que fizeram na vida, depositam os seus sonhos, as suas esperanças nessa compra e acabam depois descobrindo que não é aquilo que elas queriam. Boa tarde para você, Carla. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos que nos assistem, que nos acompanham. E é exatamente isso, é um assunto muito importante que serve de alerta. Uma decisão liminar da Justiça de Sergipe impôs uma série de restrições a uma empresa do ramo condominial que, segundo o Ministério Público, estava atuando de maneira irregular no ramo imobiliário em Aracaju. E quem vai conversar conosco sobre essa prática, o que significa esta ação, quais são os prejuízos para quem comprou, é a promotora de justiça Eusa Missano. Seja muito bem-vinda, boa tarde. Doutora, explique para a população, para todo mundo, o que foi esta ação, o que significa. Na verdade, foi uma liminar para uma empresa e uma decisão para outra empresa. Então, explique um pouquinho. Boa tarde ao Fábio, boa tarde a todos os telespectadores. De fato, o Ministério Público recebeu representações e algumas denúncias de consumidores adquirentes de alguns imóveis em empreendimentos lançados sob forma de associação. Então, nós instauramos um inquérito civil ao longo de todo o ano passado e esse ano. Nós fizemos todo o processo de investigação, reunimos as condições de provas suficientes e o Ministério Público realmente entendeu que naquele caso específico não é que não exista a legislação, existe uma legislação que determina a possibilidade de formalização de associações, não é isso. O Ministério Público só detectou, diante das informações que foram aos autos de inquérito civil, que nessas empresas, especificamente as 4 que foram ajuizadas ações civis públicas, foram detectadas irregularidades na formatação, na apresentação de associação. Então, em defesa dos consumidores, que na verdade, por vício de informações, muitas das vezes eles entram pensando realmente tratar de uma associação, mas na verdade acaba não tendo esse gerenciamento, e outros que nem sabem que estão sendo colocados ali na informação de construtores e não consumidores, com as garantias que a lei ali estabelece. Então, com relação a uma dessas empresas, foi concedido a liminar, é uma tutela de urgência pedida ao Ministério Público, pelo Ministério Público, para que não haja mais comercialização de unidades até a definição, até a verdadeira incorporação, porque o Ministério Público entende que, na verdade, são empresas incorporadoras e não associações. Empresas incorporadoras que se aproveitavam para vender esses imóveis sem cumprir com as exigências previstas na lei, exigências que garantem a segurança do comprador. Então, fala um pouquinho sobre isso. A segurança do consumidor, porque quando o consumidor ele está adquirindo, né, um imóvel, um empreendimento que está com a incorporação, que está com a sua regularização registrária, isso garante a ele toda a solidez do empreendimento, toda a garantia, né, de que ele está pagando e que ele vai receber, e obviamente, se houver qualquer entrave ou intercorrência nessa construção, ele tem a quem responsabilizar. Nesses casos, não. O consumidor ele deixa de ser consumidor, deixa de estar protegido pela legislação e passa a ser responsável por toda a edificação. Imagine, qualquer reclamação trabalhista, qualquer vício construtivo que venha acontecer, ele pode responder, inclusive, com o seu próprio patrimônio pessoal. Então, isso é muito grave, além de as outras questões concorrenciais, né, que também é importante, porque acaba deixando vulnerável a própria relação imobiliária na cidade. Então, são ações que o Ministério Público ajuizou, estamos, nesse caso, no começo, é uma tutela de urgência, cabe recurso. Na sentença também, que já obtivemos em outra empresa, também cabe recurso, mas nós apostamos na sensibilidade do Poder Judiciário, na manutenção disso que foi estabelecido, para que a gente possa garantir aí os direitos dos consumidores.
Muito obrigada pelas informações. E já serve de alerta para os consumidores que pretendem adquirir um imóvel, mas de forma segura. Volto com você, Fábio. Ok.